eu posso aqui ter o melhor de cada frente do meu projeto. Eu posso ter o melhor planejador, eu posso ter o 8D, eu posso ter uma operação com anos de experiência, com as melhores práticas, mas eu preciso que todo mundo saiba o limite de todo mundo. Eu preciso saber aonde que começa, aonde que termina o limite de cada frente. Sem dúvidas, esse é um assunto prioritário na pauta de qualquer gestor de projetos e de qualquer profissional, sobretudo nos ramos de engenharia, construção, mineração, infraestrutura. Uma palavrinha que é capaz de tirar o sono de qualquer um. Nunca é demais falarmos sobre esse tema. Sobre a perspectiva de diferentes áreas de atuação, vamos conversar mais sobre as soluções que podem tornar os projetos mais seguros. Aumenta o som do seu aparelho, que estamos começando mais um Veruncast. E, desta vez, com um time de peso. Luciana Loures, para nos dizer como o BIM contribui com a segurança de um projeto. Paula Leocádio, nos falando sobre a contribuição do Lean nesse tema. E Felipe Pubel Bastos, para completar a conversa com a visão de ESG. Eu sou Sabrina Dumer, responsável pela experiência do cliente na Verum Partners, e este é mais um Veruncast. Que time temos hoje? Gente, sejam muito bem-vindos. Obrigada por ter aceitado esse convite de trocar uma ideia sobre um tema tão relevante com a gente. Bom dia, pessoal. Eu sou Luciana Loures, tá? É um prazer estar aqui com vocês para poder discutir esse tema maravilhoso de segurança. Então, muito prazer. Eu sou aqui especialista em BIM. Estou doida para a gente começar já essa conversa e essa troca de experiências. Tudo bem, pessoal? Obrigada, Sá, pelo convite. Meu nome é Paula Leocádio, sou especialista em Lean na Verum Partners. E o meu desafio aqui hoje vai ser desmistificar o Lean nesse assunto segurança, e o assunto vai ser bem interessante. Bom, meu nome é Felipe, também é um prazer estar aqui explicando um pouquinho, trazendo alguns conhecimentos sobre a parte de sustentabilidade e ESG. Eu sou consultor especialista em ESG na Verum Partners. Beleza, e vamos começar então direto ao ponto. Apesar da máxima de que segurança é responsabilidade de todos, de forma prática, como o BIM, Luciana, contribui para a garantia ou para o fortalecimento da segurança nos projetos? Não, excelente pergunta, tá? E assim, quando a gente fala de BIM e segurança, tem tudo a ver, né? Porque é um tema tão importante, sabe, que existe uma dimensão do BIM reservada para você olhar segurança, né? Existe lá o 3D, 4D, tem o 8D, que é o BIM para segurança. Então, existe até, muitas vezes é pouco conhecido, que tem uma dimensão reservada para o tema, né? Quando a gente olha o setor de construção, é um setor altamente... É um setor de risco, né? Então, infelizmente, ainda existem muitas fatalidades, né, para você construir, e você precisa trabalhar com segurança como um tema muito relevante, seja internalizando ele em projetos, como também pensando aí na segurança do usuário final e na segurança do operador que vai trabalhar com aquilo no futuro, e também pensando na construção em si, né, na execução de uma forma segura, tá? Então, eu vou dividir essa resposta até em dois pilares principais. O primeiro pilar, que o BIM contribui com segurança, seria pensando num pilar técnico, tá? Então, quando a gente pensa no BIM, a gente pensa numa representação virtual daquela minha construção que vai ser feita. Então, com isso, eu consigo colocar todas as disciplinas num modelo integrado, que eu consigo fazer uma detecção de conflito, eu consigo antecipar problemas, eu consigo fazer um planejamento visual, avaliar precedências. Então, assim, tudo isso me traz uma melhor compreensão e um melhor planejamento, também pensando na segurança, né? Então, até fazendo um trocadilho aqui, uma situação que acontece muito em obra, que dá muito problema, quando você não usa o BIM, você ter uma tubulação que precisa atravessar uma viga, por exemplo. Tem muito problema de compatibilidade de estrutura com tubulação.
E aí, o que acontece? Acaba acontecendo quando você não usa o BIM. Você vai em campo, vê que, poxa, tem que atravessar essa viga. Você coloca um operador em altura para poder furar. É caro, é arriscado. Então, risco de queda, dos maiores riscos que tem na construção. Então, isso é só um exemplo, sabe? Então, uma outra dificuldade, né? Uma outra dificuldade, sabe? Muitas vezes, você trabalha sempre com... Espaço é uma coisa rara, né? Você não tem muito espaço. Então, você tem uma subestação, por exemplo, que você, muitas vezes, uma casa de força de uma subestação, você coloca muito equipamento. E aí, depois ele vai ser operado, você tem que abrir, você tem que ter área de manobra para o operador chegar, se localizar, posicionar bem. E é comum você adensar tanta quantidade de equipamento sem pensar nessas áreas de manobra. E aí, quando a instalação ela é inaugurada, você tem problemas que não vão favorecer um trabalho seguro depois daquela pessoa. Então, é só assim, pensando em ponto de vista técnicos, eu poderia até enumerar assim, vários outros exemplos, mas só para exemplificar e tangibilizar de uma forma mais simples, o como que você ter essa oportunidade de simular essas condições num ambiente virtual, de proporcionar uma situação de mais segurança futura, tá? Então, tem até exemplos que eu sou especialista em infraestrutura na parte de via e tudo mais. O traçado de uma rodovia, a gente consegue, no projeto, colocar, olha, isso eu quero que seja 100 km por hora, eu consigo colocar por trechos velocidade. E aí o software te fala, não, essa curva daqui não pode ser feita com essa velocidade, você não atinge um raio mínimo para ter segurança. Então, só para você ver como que a tecnologia e você utilizar o BIM especificamente, a gente consegue ter esse tipo de subsídio para facilitar, fornecer uma solução mais segura. Isso é o primeiro pilar, né? E o outro que eu acho que eu gosto muito de colocar, que é a comunicação. Você é especialista em comunicação, e melhor do que qualquer coisa, você, de fato, ver um projeto de uma forma visual, te traz um entendimento muito grande. Então, facilita a comunicação com todo mundo, né? Eu falo que o BIM ele democratiza o projeto. Quando você vê um projeto tradicional, você vê um projeto que são dezenas de folhas, sabe? Você tem lá centenas de folhas, disciplina de estrutura é uma folha, de drenagem são outras folhas, você não vê as coisas integradas. E a pessoa que está no campo, que vai ler aquilo e vai construir, muitas vezes não é um engenheiro, não é uma pessoa que tem uma formação muito técnica. Então, quando você coloca aquilo de uma forma visual, você garante entendimento, sabe? Então, isso é difícil até de quantificar o benefício que isso proporciona, mas o benefício é enorme. Então, mesmo quando você não internaliza condicionantes de segurança para o seu projeto, e você utiliza o BIM em si, só o visual, e compara, você tem indicadores de segurança que vão ser refletidos pelo fato de você ter utilizado esse visual, tá? Então, essa comunicação ela é muito importante, que pode ser estendida aí para treinamentos, então, treinamento da massa de obra, né, principalmente em situações de risco. Eu costumo fazer uma analogia de mergulho, né? Quando a gente pensa em mergulho, todo mundo que pensa no hobby de mergulho parece que é uma situação super segura, né? Não, você é obrigado para mergulhar sozinho, a fazer um treinamento, entender os riscos que aquilo tem, para depois você fazer o batismo e ir para o mergulho, porque aí você sabe que você não pode ficar mais do que um tempo limite, você aprendeu as consequências. Então, o BIM, ele te permite isso, te permite você ter um entendimento e uma compreensão simples para você capacitar a mão de obra que vai operar, que vai poder executar aquele serviço e que muitas vezes não tem um grau de instrução, ainda mais aqui pensando no Brasil, que a gente sabe que a gente tem limitações de instrução no Brasil, para trazer esse entendimento, sabe? Isso vai ser revertido em segurança. Acho que o BIM te permite conhecer, né, ver e experimentar o fundo do mar antes de entrar no mergulho, né? Isso aí. Pegando o teu gancho. Mas, Paula, seguindo aqui a ordem então, que vocês mesma criaram para se apresentarem entre si, e o Lean nessa história toda? Não, escutando a Lu, eu tô me mexendo aqui, ó, querendo pegar vários ganchos, assim. Não, assim, até antes de entrar, só aproveitando a aula que a Lu deu pra gente aqui, Lu, gestão visual, extremamente necessário. A proposta, resumindo, acho que foi essa,
Mas a gestão visual, a gente precisa de ritos para que as pessoas se integrem, para a gente quebrar silos. E é aí que a gente entra com o Lean. Porque, assim, vamos lá. Quando eu falo que eu vim aqui para desmistificar, foi para desmistificar mesmo, tá? Quando a gente fala de Lean, quais são as primeiras palavras que vêm na nossa cabeça? Produtividade, previsibilidade, melhoria contínua, cronograma e por aí vai. Mas a gente, raras as vezes, pensa em segurança. E aí, quando a gente pensa em segurança, a gente pensa de segurança de uma forma errada. Porque o que a gente relaciona? A gente relaciona o Lean, aumento de produtividade, queda na segurança. Enquanto, na verdade, isso só acontece Eu vou dar exemplo de construção, eu tento sempre sair disso, mas sempre a construção me pega, não tem jeito. Mas é familiar, isso fica mais familiar para os nossos ouvintes também. Gente, Aí, pegando a construção, isso acontece quando, por exemplo, a gente quer aumentar a produtividade a qualquer custo. Não é a proposta do Lean. O nosso aumento de produtividade ele é através de vários processos, de vários ritos. Está aí o LPS, o Last Plan System, no último planejador, né? E quando eu falo que a nossa proposta é aumentar a produtividade, não deixando de lado a segurança, isso é muito verdade. Porque, assim, vamos lá, vamos pegar um gancho com o que a Lu trouxe aqui para a gente, gestão visual. Eu posso ter todas as plataformas, eu posso ter todos os projetos integrados, eu posso ter toda a gestão visual do meu projeto. Se eu não tenho ritos bem definidos, se eu não tenho quebras de silos de comunicação, e se eu não tenho áreas se envolvendo e se autoajudando, isso não vai acontecer. É como se a gente tivesse o BIM, investisse muito no BIM e nadar e morrer na praia. Então, por exemplo, um desafio que eu tive e que super deu certo a gente tinha um projeto que começou sem muito informação de projeto, de cálculo, era um projeto emergencial, e esse projeto emergencial eu tinha data para concluir, porque era inclusive envolvimento de Ministério Público, mas eu não tinha prancha. Então, assim, eu meio que comecei a produzir a operação sem muito embasamento de engenharia. E aí, qual é a leitura que eu faço? A leitura que eu faço é que o engenheiro de segurança, o engenheiro de produção e o engenheiro de planejamento, todo mundo tem o mesmo objetivo. Só que o que falta é conversar no final do dia. Porque, assim, eu quero entregar um projeto 12 de setembro. Eu tenho essa data na minha cabeça, nunca mais vai sair. 12 de setembro. Beleza, de 2020. Beleza. Todo mundo está com esse marco. É meta de todo mundo. Por que no final do dia a gente discute que parou à minha frente, não era para parar, porque o planejamento não está contemplando isso? E se a gente quebra nos nossos ritos, por exemplo, do LPS? Vamos supor, uma Six Week Look Ahead, que é um momento em que todas as áreas se envolvem para olhar o projeto 6 semanas à frente. Olha que incrível. O planejamento está trazendo o que foi pensado. A produção está se alinhando ao que foi pensado nesse planejamento. A segurança está ali também. Então, a segurança sabe qual procedimento precisa ter na ponta, quais EPIs eu preciso ter para aquela execução, quais são as minhas interferências, quais são os meus riscos iminentes de segurança. Então, isso que é o incrível. Porque eu posso ter, resumindo, tá? Eu só fico aqui 9 horas falando isso. Eu posso aqui ter o melhor de cada frente do meu projeto. Eu posso ter o melhor planejador, eu posso ter o 8D, eu posso ter uma operação com anos de experiência, com as melhores práticas, mas eu preciso que todo mundo saiba o limite de todo mundo. Eu preciso saber aonde que começa, aonde que termina o limite de cada frente. E é aí que o Lean faz isso tudo acontecer. Eu falo que o Lean, ele junta tudo isso e coloca todo mundo que tem o mesmo objetivo com o mesmo discurso. Eu prevejo o Felipe se mexendo na cadeira agora para tocar no ponto governança, que eu acho que é muito um resumão do que a Paula está abordando, né? Mas, Felipe, a gente te deixou por último, não foi em vão, tá? Eu acho que para todo mundo ESG já é mais naturalmente associado à segurança, né? Então, já que a bola já quicou para o teu lado,
traz aí tuas considerações e já nos explica por que isso. Qual que é a visão e a contribuição, no fim das contas, que a ESG tem Vou para a fazer uma segurança? contextualização rápida, bem rápida, do que é ESG, né? O Ótimo. I é de environmental, que é a parte ambiental, o S é de social e o G de governança. Quando a gente fala de segurança, né, está muito ligado ao G de governança, porque tem uma questão anterior, né, à segurança propriamente dita, que é a gestão de riscos, né? E aí, quando eu falo de riscos, eu não estou falando apenas do risco de saúde e segurança, né? Eu estou falando de riscos de acidentes ambientais, né? Eu estou falando de riscos de impactos a comunidades, eu estou falando de questões ambientais e sociais também, né? E quando a gente fala de gestão de riscos, olhando a dimensão, né, o eixo governança, né, é muito importante que as organizações consigam entender, identificar quais são esses riscos, quais são esses impactos, como que isso vai ser avaliado e analisado, tá? Então, pegar um exemplo aqui, eu vou instalar um empreendimento que é próximo de comunidades, né? Eu preciso entender, né, quais são os impactos que isso vai trazer às comunidades, né? Aí até por simulações mesmo, né? Vocês acabaram, depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Então, a gestão de riscos, ela é fundamental. Essas duas ferramentas, metodologias, tanto o Lean quanto o BIM, né? Elas são importantíssimas dentro da ótica do ESG, porque eu consigo ter uma melhor visão das atividades, dos cenários, e isso é fundamental para que eu possa ter a identificação, análise e avaliação dos meus riscos. Se eu não tenho a visão clara de todo o ciclo de vida de um projeto, das diferentes informações coletadas, e aí foi muito bem dito aí, né, da interação entre as áreas, eu não consigo fazer um processo de gerenciamento de riscos. Ele vai ficar muito a desejar, e certamente que isso vai trazer surpresas bem desagradáveis para as organizações. Então, eu vejo que tanto o BIM quanto o Lean são ferramentas essenciais para esse processo de gestão de riscos que está ligado aí ao pilar governança dentro do ESG, né? Seja, como eu já falei, sociedade, impactos sociais, aí eu estou falando de segurança de comunidade, segurança do próprio trabalhador e a segurança ambiental. Mais ou menos nessa linha aí. Eu achei incrível que todos vocês, quando apresentaram o ponto de vista das áreas que vocês defendem, das suas áreas, vocês já acabaram integrando outras nesse contexto, né? Acho que porque a gente teve episódios anteriores aqui no Veroncast falando justamente de integração, de colaboração, e acho que isso acaba refletindo também sobre os demais temas, né? E aí, pensando, então, sobre essa questão mais integrada para, de fato, a gente obter os resultados que a gente precisa, eu sei que cada um de vocês, né? Ali a Paula já trouxe o ponto de comunicação e cada um de vocês já citaram, de alguma maneira, que essas frentes são complementares, mas de que forma elas se complementam? Eu vou reforçar a pergunta mais uma vez, só para ficar bem claro para os nossos ouvintes quais podem ser esses pontos. Eu primeiro! Tá todo mundo aqui mexendo na cadeira. Todo mundo aqui. Não, deixa eu falar primeiro. A Paula começou a falar, quando ela falou, eu falei, gente, já quero falar também, né? Está todo mundo querendo falar. Eu costumo falar até que o Lean é o maior amigo do BIM. Né? Quando a gente pensa no BIM, o pessoal muitas vezes pensa na engenharia, não pensa no ciclo completo. E o BIM ele está aí para todo ciclo, né? Quando a gente pensa em levar o BIM para a construção, isso só acontece, sabe, se a gente tem uma visão de Lean, sabe? O Lean é o grande consumidor do BIM. Né? Eu vou pensar aqui no BIM pensando na tecnologia, eu tenho aquela representação. Aquilo para ser realmente usado e levado para as pessoas lá na ponta que vão executar, se só tiver o visual lá disponível, sem ninguém utilizar aquilo ali para fazer uma programação, para entrar nas rotinas que eles tanto utilizam, não vai ter valentia nenhum.
Então, assim, a gente fala que o Lean democratiza o BIM, faz o BIM realmente perpetuar, disseminar para as equipes dos encarregados, para os pedreiros, para os soldadores, para chegar nas pessoas que efetivamente vão estar ali colocando a mão na massa e utilizando, fazendo o 4D, o planejamento, virar uma coisa verdadeira, né? Retroalimentando. Então, isso entra tudo nas rotinas do próprio LPS, mas a gente só consegue ter isso efetivamente bem implementado em obra quando a gente tem BIM mais Lean juntos, porque o BIM sozinho não vai te trazer esse resultado. Lu, eu acho que foi um excelente ponto. Desmistificando aqui de novo, acho que a Paula está aqui hoje para isso. Quando a gente pensa em BIM, né, ainda faz assim, complexo demais. Eu questiono isso. Não é. Porque quando a gente fala em BIM, a gente está falando aqui de gestão visual. Gestão visual é a leitura mais fácil de se fazer. Muito mais fácil do que você ler, porque não é todo mundo que lê, não é todo mundo que tem uma expertise boa em matemática. O que o BIM faz? O BIM te traz uma gestão visual. Ele te traz o que há de ser executado aqui na sua frente. E aí, pegando esse gancho, né, vamos pensar aqui em check-in, check-out. O que é o check-in, check-out? É o desdobramento diário da sua programação semanal. Então, de fato, o encarregado, antes de iniciar a sua operação, ele traz a equipe dele e fala assim, pessoal, hoje a nossa meta, vamos supor, é X metros cúbicos. A gente tem uma concretagem, hoje a nossa meta é X metros cúbicos. Vamos nos colocar no lugar dessa equipe. Será que todo mundo tem noção do que é um volume? Eu acho que não. Né? Então, assim, aí, por exemplo, agora tenta trazer um projeto, um projeto BIM para uma frente de check-in, check-out. Quão mais fácil fica e quão mais seguro é todo mundo saber o que há de ser feito. Óbvio, é importante falar em números, mas visualmente falando, o que vai ser feito, aonde vai ser feito, como vai ser feito e qual risco eu corro com isso. Porque, assim, eu acho que segurança, eu bato muito nessa tecla. O engenheiro de segurança, ele não pode preocupar mais com a minha segurança individual do que eu mesmo. Não, aí tá errado. Aí eu acho que eu nem deveria estar ali se isso fosse o contrário. Então, assim, a importância de você ver antes de fazer. A simplificação que o BIM traz para a aplicação do Lean, da aplicação do LPS. Então, isso é incrível. É por isso que, quando a Lu falou que o BIM ele precisa do Lean, eu falo exatamente a mesma coisa. O Lean, ele precisa do BIM, ele precisa de gestão visual para fazer uma gestão integrada e para a gente ter bons índices de segurança. Vou puxar a sardinha para o BIM também. Desculpa te interromper, Sabrina. Imagina. Pegar um exemplo aqui de um processo de licenciamento ambiental, né? Quando você tem um empreendimento e aí você está pensando na segurança das comunidades, principalmente, né? Um processo de licenciamento ambiental, dependendo da complexidade desse empreendimento a ser implantado, é importante, é necessário fazer um estudo preliminar de viabilidade socioambiental, né? Então você precisa, e aí o BIM pode ser uma ferramenta, uma metodologia, né? Enfim, importantíssima para isso. Por quê? Esse estudo ele vai ter que levantar todas as peculiaridades ambientais da área, ele vai ter que avaliar a capacidade de suporte no meio ambiente ali para aquele empreendimento, identificar os obstáculos, sejam físicos também, né? De sei lá, vegetação, comunidade do entorno, né? E isso ajuda, na etapa mesmo anterior de desenvolver o projeto definitivo, né? Você fazer mudanças no projeto, na localização geográfica, né? Facilitar, isso vai acabar facilitando até o processo de licenciamento ambiental. Então, podem ser implementados estudos para proposição de alternativas locacionais, identificar restrições em comunidades ou áreas de preservação, enfim. Então, eu vejo que o BIM ele também
puxando sardinha, a Luciana deve estar gostando. Não, eu super concordo, tá, Felipe? Até te E se você quiser interrompendo, né? complementar o que eu estou falando, É um complementar. né? Novamente, eu trago aqui o BIM como uma plataforma até digital, tá? Onde eu consigo ter ele tanto tridimensional quanto geográfico. Eu chamo até de GeoBIM. Eu não gosto de falar só de BIM por BIM, pensando numa edificação, né? Uma obra de infraestrutura, ela atravessa uma área geográfica muito grande, aí tem todas essas condicionantes que o Felipe colocou de uma forma muito boa aí, né? Que a gente precisa internalizar dentro da concepção do projeto, de olhar as condicionantes fundiárias, socioambientais, declividade, risco de altimetria, São né? muitas De variáveis, declividade, né? né? São Tem muitas muitas variáveis, variáveis muitas que você informações. precisa tratar e internalizar adequadamente no seu projeto para você, de fato, prover a melhor condição de segurança e de projeto, né? Então, até pensando também no IDH daquela habitação, daquela população que vai ser afetada naquele entorno, para ver se vai precisar prover dispositivos adicionais de segurança, né, para o pessoal operário poder viabilizar aquela obra. Então, tem muita condicionante, e que aí o GeoBIM ele vai te permitir trazer essa parte de materialização, né? Você passa a ter isso digital. Para você fazer o estudo, você que é especialista em ESG, realmente conseguir consumir isso, aí novamente, assim, o BIM é muitas vezes a porta de entrada, então o uso adequado vai ser do Lean, vai ser do pessoal de ESG, para poder consumir isso para os seus diversos usos daí. Agora, a Paula comentou também da segurança, né? Desculpa interromper, só para também falar do Lean, né? E a segurança e a saúde ocupacional também faz parte do ISD, está dentro do pilar social. Então, o Lean, como você falou, eu não tiro nem ponho o que você falou sobre a segurança, sobre a importância do Lean. Só para ressaltar realmente que o Lean tem esse papel aí fundamental, né, na saúde e segurança, seja a nível de projeto, seja a nível de execução, de operação. Então, tá tudo casado, tá tudo misturado aqui. Desculpa, Sabrina, te interrompi de novo. Imagina, vocês já me convenceram completamente dos benefícios do BIM, do Lean e dessa visão integradora que a ESG traz, colocando na ponta, inclusive as ferramentas e as visões que essas duas outras fazem. Mas eu posso concluir com isso, que se eu tenho problemas de segurança no meu projeto, se eu implementar BIM e Lean, se eu trouxer a visão ESG, eu resolvo o problema segurança? Ou a gente precisa também de outros players que não estão aqui nessa roda com a gente precisa de outras frentes também olhando? E aí eu queria que vocês me contassem isso, não com mais teoria, mas com histórias. Temos experiências, temos ilustrações, temos exemplos de alguns problemas críticos de segurança que foram resolvidos através da integração de soluções, ou enfim, a maneira com que vocês encontraram aí, cada um com as suas experiências e com a sua expertise? Posso começar? Claro. Não, eu não posso aqui ir embora sem também correlacionar o Lean com a ESG. Porque assim, e aí respondendo suas duas perguntas, né? Se esse quórum aqui resolveria, eu falo, não é tão simples, tá? Concordo. É preciso de muito mais. Quando a gente fala integração, é integração de todas as frentes. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, aqui a gente está falando muito de engenharia, né? De engenharia, a importância de ter a operação, né? Então, a importância de ter um planejamento. Então, é muito mais complexo do que a gente pensa do que mas não é impossível. E aí, eu acho que fazendo muito uma correlação, projetos são feitos de pessoas para pessoas. E quando a gente pensa dessa forma, a gente começa a abrir a visão em muitos sentidos. Então, por exemplo, quando a gente fala de comunidade, né? A gente sabe que, voltando para a construção, a gente sabe quão é difícil você ter um vizinho que está fazendo uma obra, como que te incomoda.
Aí você pensa um projeto de uma complexidade muito maior, né? Vamos deixar de sair de uma reforma e vamos pensar, por exemplo, numa barragem. Há pouco tempo atrás, eu trabalhei em uma barragem aqui no interior de Minas Gerais. Isso trouxe muitos transtornos, inclusive de estrada, de poeira, de barulho para a comunidade. Eu posso deixar de fazer o meu projeto? Não, não posso. Eu preciso fazer meu projeto? Eu preciso. A comunidade existe? A comunidade existe. Volto, reforço. Projetos são feitos de pessoas para pessoas. Então, aí é onde é que entra a nossa questão. Onde é que entra o Lean? O Lean, ele é uma metodologia que escuta pessoas para impulsionar resultado. Então, a gente trata os nossos problemas. Então, existem algumas ferramentas excelentes. Eu não consigo deixar de falar de ferramenta também, tá, Sabrina? Não tem jeito. Por exemplo, PCS, problema, causa, solução. Eu tenho um problema. Qual é a causa disso? Qual é a solução? A solução cria um plano de ação. O plano de ação integra as áreas. Isso, qual que é o retorno? Experiência do cliente, né? Então, é incrível a solução de... Eu acho que o que eu gostaria de deixar aqui e que se a gente conseguir plantar essa sementinha em todo mundo que está escutando, eu acho que a gente teve um ganho exponencial aqui. Eu já falei isso algumas vezes, eu vou repetir. Projetos são feitos de pessoas para pessoas. Então, o que a gente tem que pensar é a segurança na ponta, a qualidade de vida de quem está em torno, o quão aquele projeto vai impulsionar a vida profissional das pessoas, o quão melhor eu saio daquele projeto em relação à gestão visual, em relação a todo um resto. Então, assim, é incrível a gente pensar que é muito mais complexo, mas não é impossível, e a jornada está aí para ser trilhada, né? Muito bom, Paula. Complementando o que você falou da importância de pessoas, o ESG não é diferente, né? E realmente, respondendo também a pergunta da Sabrina, eu vou nessa linha aí que a Paula falou, das pessoas. Existe algo dentro do ESG que é a materialidade. As empresas precisam ouvir as suas partes interessadas. Ela precisa ouvir todos os seus stakeholders, sejam trabalhadores, comunidade, enfim, todos, clientes, órgãos fiscalizadores, reguladores, enfim, órgãos ambientais. E, com base nisso, ela vai definir quais são os tópicos, os pontos que são mais importantes ou mais críticos dela atuar. É barragens, é resíduos, é mudanças climáticas, é eficiência energética, saúde e segurança, é direitos humanos, são direitos humanos. Então, eu vou nessa linha também do que a Paula falou, isso faz parte do ESG, a materialidade precisa engajar e ouvir suas partes interessadas. Então, só para finalizar, as pessoas, se não forem incluídas em qualquer ferramenta que for, também entendo que não é suficiente. Então, temos que envolver as pessoas e escutá-las, escutar e dar feedback a elas. Não, perfeito aí, colocaram de uma forma tão boa, sabe, Sabrina, que assim, eu tinha até uma experiência aqui também para poder compartilhar, mas eu acho que vai ser chover no molhado, sabe, eu acho que realmente somente esses 3 pilares não são suficientes, a gente tem que envolver todo o ecossistema de stakeholders que estão envolvidos naquele empreendimento, seja segurança, qualidade, pessoal de produção, pessoal, né, é muito abrangente, né, para falar que os 3 pilares vão resolver segurança, não, mas já é um bom começo, mas tem outros muito importantes, né, o pilar de planejamento, né, então, a gente tem uma engenharia, tem o planejamento tem uma excelência operacional, tem o ESG, ele entra em todo o ecossistema, né? Desde a parte desde o pré, para você internalizar essas condicionantes, até no pós, de, poxa, onde eu vou fazer esse descarte, como é que eu vou trabalhar com a proteção daquela população. Pega o ciclo de vida inteiro, né? Você pega toda essa parte de ESG, não é aqui ou ali, ele vai no ciclo de vida 100% completo, né? A gente trabalhando com o melhor planejamento, a gente consegue, em situações críticas, envolver, saber priorizar onde que o pessoal de segurança precisa estar mais presente. A gente sabe que é uma mão de obra, fiscalização de segurança, é uma mão de obra muito necessária, mas ela não é muitas vezes suficiente, ela é sempre limitada, é uma mão de obra rara.
E aí a gente precisa saber priorizar, usar o planejamento, a previsibilidade que isso tudo combinado tem, para poder identificar situações de mais risco, para poder colocar no momento certo, né, dar mais atenção àquilo que precisa ser realmente olhado com mais carinho. Então, assim, eu queria só agradecer aí, Sá, né, por esse espaço. Eu não vou trazer um outro exemplo, que aí traria uma outra discussão aqui, mas só sedimentando aqui que todas as visões aqui foram maravilhosas e eu super endosso e concordo. Vamos fazer essa conversa. Não choveu no molhado não, hein? Choveu e floresceu. Vamos fazer essa conversa ponto 2, versão 2, para a gente continuar abrindo e contando histórias, mas, gente, da minha parte, eu acho que isso aqui ficou muito mais do que uma roda de conversa sobre um determinado assunto, mas eu entendo como um apelo mesmo, e acho que vocês trouxeram pontos muito pertinentes. Muito obrigada pela dedicação, pela contribuição de cada um aqui, pela troca de conhecimento. Tenho certeza que há muito mais conhecimento nessas frentes a serem compartilhadas. E para você que está nos ouvindo aqui, que ainda não tem, talvez, combinadas essas frentes de BIM, Lean, ESG no seu projeto, vale considerar, né? A gente percebeu aqui a potência de ganhos que essa combinação pode trazer, sobretudo num tema tão sensível quanto segurança. Nos vemos, então, no próximo episódio. Mais uma vez eu quero agradecer você que nos ouviu até aqui, agradecer a Luciana, a Paula, o Felipe. Eu espero vocês para a continuação dessa conversa. Muito obrigada. Me despeço por aqui, mas deixe, então, que vocês tragam as suas considerações finais, suas palavras finais para os nossos ouvintes. Obrigada. Muito obrigada, Sassi. Obrigada, Paula, Felipe também. Foi um prazer debater sobre esse tema, que eu acho que é um tema tão gostoso, né? A gente pode até encerrar aqui o podcast e continuar conversando. Por favor. Só não pode demorar pessoal. Muito, está quase na hora do almoço. Estou brincando. Mas, assim, brincadeiras à parte, também foi ótimo. Muito obrigado aí. Foram informações e discussões muito ricas. E é isso, só tenho a agradecer também. Foi um prazer, não vejo a hora da gente gravar o segundo aí para Luciana contar aí a parte 2 aí dos exemplos aí. Vai nos deixar todos curiosos. Vai. Obrigada, pessoal. Eu espero ter conseguido desmistificar um pouco da proposta lá do início. É um assunto incrível, poderíamos passar horas e horas e horas falando aqui. E sim, espero a versão 2 para continuarmos. Grande abraço, valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Veruncast é uma produção da Verum Partners. Este programa teve a produção, a apresentação e roteiro de Sabrina Dumer. Edição, pós-produção e arte, Joel Corsini. Marketing, Rafaela Caetano. A Verum Partners está no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook e nos principais agregadores de podcast. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.